Tá gravando. Fica mais fácil de vocês verem o conteúdo posteriormente. E a plataforma aí, vocês já se habituaram? Um pouco. Fácil de mexer, né? Aham. Então, beleza. Aí vocês vão falar para mim assim, existe como controlar a presença? Existe um relatório que a gente sabe quem entrou, quem não entrou, entendeu? Mas eu não vou controlar se vocês estão presentes ou se vocês não estão presentes. Aí vai o interesse de cada um, tá? Vou disponibilizar o conteúdo, vou dar aula, vou deixar gravado o conteúdo que tem, né? Ou seja, aquilo que eu mostrar na tela é o que eu estarei cobrando de vocês. Então, assim, eu não tenho essa exigência de falar, tem que estar presente na aula. Se vocês não puderem assistir a aula, paciência. Depois, é que tem uma grande preocupação aí, eu vi na semana passada, o pessoal, vai ter aula, vai ter como controlar a presença, tem que exigir, que não sei o quê. Não tem que exigir, cada um vai fazer do jeito que achar melhor, entendeu? É claro que se perder uma aula de CFE ou de CEPOC, vai ficar o conteúdo gravado, vai ficar gravado. Vai ficar mais difícil o entendimento? Talvez fique um pouco mais difícil. Porque não vai ter como tirar dúvida durante a aula. Exatamente, né? Mas assim, é muito mais tranquilo por aqui do que se fosse presencial, né? Assim, com relação à exigência de precisa participar da aula, não precisa, vai ficar com falta, não vai ter falta. Eu não tenho condições de ficar controlando isso, entendeu? Eu vou dar o conteúdo para vocês, vou passar o que eu quero e vou exigir conteúdo, né? Aí, como que vocês vão fazer? O material vai ficar gravado, vai ficar legal, porque depois vocês podem usar isso, né? Então, eu acho que é tranquilo com relação a isso. Agora, a ETEC quer controlar de alguma forma, né? Se o aluno está participando, não está. O que dá para a gente saber é, assim, quem entrou e quem não entrou, né? Isso realmente tem um controle pelo Teams, que a gente consegue saber quem é que participou e quem não participou, né? Mas, enfim, é só para deixar claro para vocês que talvez tenha alguma pressão aí por alguém, né? Então, só para deixar vocês sabendo aí que dá para realmente controlar se vocês participaram da aula ou não. Mas eu não consigo atribuir falta para quem, né? A não ser que vinha uma medida da ETEC dizendo, ó, a partir do momento que teve lá o relatório que a gente tirou, temos que atribuir falta, porque não sei como é que eles vão controlar isso, tá? Tanto por parte do aluno como por parte do professor. Então, eu vou fazer a minha parte, vou, dentro dos horários das nossas aulas, eu já agendei tudo, as reuniões lá, e aí vocês vão entrando de acordo com as aulas que estão disponíveis. Então, dentro das aulas, a gente vai entrando em CFE, em CEPOC, enfim, tá? Em LE. Amanhã a mesma coisa. Quinta a gente tem alguma coisa. Quinta a gente tem CEPOC. Então, eu vou explicar a matéria hoje de CEPOC. Eu vou começar tudo com conteúdo novo, tá? Eu não vou começar a pegar alguma coisa que eu já havia falado para vocês. Eu vou começar tudo com conteúdo novo para ficar melhor o entendimento, tá? CEPOC, por exemplo, vai ter uma parte bastante de cálculo hoje. Então, eu vou explicar, e aí nós temos o quê? Uma aula? Não, nós temos duas aulas. Então, uma aula eu vou explicar, e na outra aula eu vou ficar disponível e vocês vão tentar fazer o exercício comigo online, tá? Então, hoje e amanhã ficaria para a resolução do exercício. Aí, quando for na aula de CEPOC, eu explico, tá? Então, é isso. É só para dizer para vocês, assim, a gente tem que fazer alguma cobrança de atividade, não tem jeito, tá? Não sei se vai ser mais ou vai ser menos. Copiar o conteúdo, não vou exigir a cópia do conteúdo, eu vou exigir sim, acho que até coloquei aqui, vai ser resumo da aula, questões de debate e apresentação de trabalho, em LE, tá? Então, depois do conteúdo que eu explicar hoje, entre hoje e amanhã tem segundo B, legislação, isso, na tarde.
Aí eu vou pedir para vocês fazerem um trabalho de apresentação. E da mesma forma com que eu estou fazendo aqui, vocês vão fazer quando tiverem que apresentar o trabalho. Então, não tem segredo, dá para colar, dá para usar a internet, não precisa ficar nervoso. Tem todas as vai ser bem vantagens. Mais tranquilo. Lógico, cada um está na sua casa, não precisa ficar nervoso, não tem barulho, quer dizer, dentro da medida do possível, né? Cada um nas suas casas fazendo, utilizando o barulho das suas casas. Aqui o passarinho está cantando, às vezes tem um cachorro latindo, mas na medida do possível eu acho que é até mais tranquilo com relação a se tivesse presencialmente, né? Eu acho que as aulas só voltam no segundo semestre. Eu não vejo muita opção de voltar antes, não. Infelizmente. Diante do que está acontecendo aí. Ainda nem chegou no pico, né? Então. Hoje está mais ainda, né? Hoje começou aí, ó, fechamento de rua e utilização de máscara em transporte público. Então tá pegando cada vez mais pesado, né? Então, acho que aula mesmo só volta em agosto. Eu acho que é isso. Não sei. Pode ser até que estenda mais. Até ano que vem. Sei lá, né? Se as pessoas não contribuírem, né? Cada vez mais eles vão estendendo, né? Então, por isso é importante cada um fazer a sua parte, né? E não é por isso que a gente vai deixar de ter aula. A gente vai ter aula e vamos disponibilizando. Vocês vão fazendo as atividades, vão entregando e assim vamos levando a vida. Beleza? De boa. Aí depois eu coloco lá o material lá no site. Então eu não vou disponibilizar aqui no Teams para vocês ficarem pegando matéria, tá? O conteúdo da matéria fica lá no meu site e o vídeo eu posso até tentar acrescentar lá também, tá? A não ser que vocês queiram pegar pelo Teams, que também tem essa possibilidade. Você já sabe onde que pega no Teams? Tanto faz, acho. É só deixar em arquivos na sua matéria. Aí todo mundo tem acesso. Aí todo mundo tem acesso. Vai estar lá na página central, né? Onde tem lá o geral, onde tem a minha disciplina. Ela vai ficar ali, mas se for o caso, eu posso tirar de lá e colocar no site, se não for muito pesado. Posso até fazer isso, se vocês quiserem. Posso tentar fazer isso, né? Para facilitar para vocês. Eu vou compartilhar a tela aqui do que eu vou falar agora. E aí vocês veem se vocês estão vendo. Deixa eu ver quantas pessoas já tem aqui. 24. Estão vendo o conteúdo aí já? Sim, tá aparecendo normal. Pô, que legal. Interessante. Miguel. Miguel arranjou um microfone. Miguel. Ele desligou o microfone. Espera só um pouquinho que tá dando uma carregada aqui. Vamos ver se ele funciona do jeito que eu tô pensando. Vou ter que tirar da apresentação e colocar normal. Ô, professor, não fica achando estranho não, tá? Porque provavelmente quase ninguém vai ligar a câmera. Não, fica tranquilo, Quanto a isso não tem problema. Só deu um probleminha aqui no meu computador e aí eu tenho que esperar um pouquinho e aí eu já volto. Não tem problema nenhum. Tudo bem.
Tem gente que não tá conseguindo entrar, eu acho. Tem que ver como é que vai ser essa usabilidade pela ETEC, né? Porque hoje é efetivamente o grande desafio, né? Se bem que a plataforma é boa, não é ruim, não. Mas temos que ver se realmente isso vai ser usual, porque semana passada, né, as outras 2 semanas, era uma coisa. Hoje é completamente diferente. Hoje está todo mundo usando no mesmo momento, né? Então temos que ver pela ETEC como é que vai ser isso aí. Porque caso vocês quiserem fazer alguma pergunta, quiser utilizar o chat em vez de aparecer, em vez de falar, não tem problema, pode ser dessa forma também, tá? Bom, então vamos ver, acho que agora vai. Vamos ver se vai. Vocês estão vendo a minha tela aí? Bom, então para LE vai ficar dessa forma aí, tá? A gente vai usar aí os recursos de resumo das aulas. Então, não é da a aula, eu vou ver se eu consigo, eu também não sei o quanto vai ter quanto vai com relação a tempo, né? Porque aqui deve render um pouco mais com relação ao presencial. Porque não tem, fica quieto, presta atenção, então, né? Aí cada um fica administrando como quer acompanhar as aulas. Então eu vou pedir os resumos das aulas, né? Aquilo, professor, precisa, o que vocês perguntaram logo no início, precisa copiar? Não precisa copiar. Vocês vão fazer o resumo do que eu vou apresentar. Então, eu vou ver se segunda e terça é uma aula, e aí depois vocês vão fazer o resumo para entregar na próxima semana, que aí eu determino as datas de entrega. Aí você vai pedir. Professor, Pois não. a Yasmin tá mandando mensagem falando que não tá conseguindo entrar. Então, mas assim, eu não tenho como fazer nada, entendeu? Porque assim, eu já tenho... vamos ver aqui quantas pessoas eu tenho aqui. Não, era só para avisar mesmo, porque Não, ela beleza. tá tentando, só que... Não, eu entendo, legal, obrigado, mas assim, infelizmente eu não consigo ajudar, porque, aí depende talvez, de internet de cada um, né, provedor, né, um provedor da internet, né, vamos dizer assim, como é que tá, porque assim, o pessoal que tá respondendo, né, o meu também não, o pessoal já tá tudo lá, já está todos no Teams, entendeu? Então, eu não sei como que as pessoas não estão conseguindo ouvir, se já estão escrevendo aqui no chat, entendeu? É isso que é engraçado. Bom, então, como eu disse, deixa eu voltar lá na tabelinha lá. Então, a gente vai fazer os resumos da aula, questões, né? Então, diante do que vocês vão trazer aí como resumos, eu vou talvez montar algumas questões. E aí, em algum momento aí, se a gente ficar aí por algum, sei lá, no mínimo aí, mês de maio aí, a gente vai vou provocar alguns debates aí para vocês estarem participando e apresentação de trabalho, tá? Então, essa vai ser as atividades que a gente vai estar realizando aí em LE. Aí em CFA e CPOC o procedimento vai ser um pouco diferente, porque a forma é mais cálculo, né? Então tem que trabalhar de uma outra forma, tá? Não tem como ter trabalho. Não, até tem, mas o formato acaba se tornando um pouco diferente. Então vamos lá. Bom, o que eu tenho para falar para vocês hoje é sobre direitos básicos do consumidor, tá? É um assunto bastante legal, acho que vai despertar bastante interesse para vocês. E eu sou muito fã com relação ao Código do Consumidor,
né? Tem até um programa na televisão aí, não sei se vocês acompanham, do Celso Russomano, que ele tem pego no pé aí dos estabelecimentos comerciais aí com abuso de... Ah, sim, conheço. Com abuso de preço, alguma coisa assim com relação a alguma... Enganar o consumidor. Isso, exatamente. Já vi esse Então negócio. então a gente vai ver um pouquinho sobre isso, né? Não muito a fundo, mas a gente vai ter um pouco de falar um pouco sobre isso esse mês de maio aí, tá? Então aí o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor tem 2 itens aí que diz o seguinte: proteção da vida e da saúde. Então, antes de comprar um produto ou utilizar um serviço, você deve ser avisado pelo fornecedor dos possíveis riscos que podem oferecer à sua saúde ou segurança. E o outro é a educação para o consumo. Você tem o direito de receber orientação sobre o consumo adequado e correto dos produtos e serviços. Então, veja só, nem todos os locais que a gente vai fazer o consumo de alguma coisa diz sobre a proteção da vida e da saúde. E muito menos com relação à educação para o consumo. Cabe a quem fazer essa educação para o consumo e essa proteção da vida e da saúde? É do comprador, então, é do comprador para o vendedor ou do vendedor para o comprador? É do vendedor para o comprador, né? Ah, professor, mas como vai ficar num supermercado? Os caras vão ficar falando, cuidado, esse produto é perigoso, esse produto, se cair na roupa, mancha, esse produto, se você usar perto de fogo, explode, eles vão ficar fazendo isso? Não dá, né? É um local muito grande para onde tem uma circulação de pessoas grande também, exceto agora, né? Diante do que nós estamos vivenciando. Então, isso tem que ser muito claro, divulgado nos produtos ou nas gôndolas, né? Então, por exemplo, álcool, cândida, né? Ou seja, alvejante, sabão em pó, essas coisas todas, os próprios fabricantes têm que deixar claro que é perigoso caso a ingestão, né? Não pode deixar perto de criança. Então, isso tem que estar muito claro para o consumidor na hora que ele vai consumir, ou seja, ele vai comprar alguma coisa, né? Ele não pode simplesmente deixar lá e pronto, assim, né? Então, tem que deixar avisado no rótulo tudo aquilo que aquele produto oferece. Isso depende do supermercado ou depende do fabricante que fez o produto? Depende do fabricante. Depende do fabricante e, consequentemente, do vendedor do estabelecimento, seja um supermercado, enfim. O estabelecimento também é corresponsável nessas informações, tá? Então, não é assim totalmente, eu posso comprar alguma coisa e deixar lá. Não, tem que ter as informações corretas para que o consumidor fique sabendo, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar alguma coisa aqui relacionada com o McDonald's, por exemplo. Bom, além disso, o consumidor aí tem liberdade de escolha de produtos e serviços. Você tem todo o direito de escolher o produto ou o serviço que achar melhor, tá? Como informação, todo produto deve trazer informações claras sobre a sua quantidade, peso, composição, preço, riscos que apresenta e sobre o modo de utilizá-lo. Antes de contratar o serviço, você tem direito a todas as informações de que necessitar. Então, é como eu estava dizendo, né? Então, você tem direito a escolher o produto ou serviço que você achar melhor, ótimo. Certo. E todo produto tem que ter a sua informação clara de quantidade, peso, composição, como que ele é composto, preço, riscos que apresenta sobre o modo de utilizar. Isso, com relação à informação, se você compra produto pirata, às vezes não tem essa informação. Mesmo que seja made in China, a gente sabe que tem muito produto que é made in China, mas que não é pirata, né? Compra no estabelecimento, com nota fiscal e tudo direitinho. Então, tem que vir com todas essas informações, seja o que for, tá? Seja produtos consumíveis, ou seja produtos de maior durabilidade. Sério, professor, composição seria tipo a tabela nutricional de produtos alimentícios? Exatamente. Tem que vir tudo especificado. Eu vou mostrar aqui 2 lanches do McDonald's daqui a pouco.
Tem que vir, porque as pessoas às vezes consomem aquilo e não sabem o quanto, não que é prejudicial à saúde. Prejudicial à saúde tem um monte de outras coisas que também são prejudiciais. Mas o que elas estão consumindo, o que elas estão comendo, né? Então essas informações são obrigatórias. Para depois, uma hora ou outra, você falar, mas é que eu comi um lanche e por isso que eu engordei. Mas você sabia que aquele produto tinha essa composição. Tá? Então não adianta querer reclamar depois a não ser que o estabelecimento ele oculte essa informação, né? Então, no McDonald's, no lanche, não está escrito isso. Aonde vocês encontram no McDonald's aquela composição de proteína, de gordura, aonde vem escrito aquilo? Vocês já viram? Em algum lugar no McDonald's, no lanche do McDonald's, ou do Burger King, ou enfim? Aonde que está aquelas informações? Geralmente vem escrito embaixo da caixa. Isso, exatamente. Que é um lugar que às vezes você fala, ué, aonde que tá os dados? Você está com fome, você não quer nem saber como que funciona ou não. Ó. Bom, outra coisa, proteção contra a publicidade enganosa e abusiva. O consumidor tem o direito de exigir que tudo o que for anunciado seja cumprido. Se o que foi prometido no anúncio não for cumprido, o consumidor tem o direito de cancelar o contrato e receber a devolução da quantia que havia pago. A publicidade enganosa e a abusiva são proibidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, é mais ou menos isso, né? Na propaganda você vê um lanche maravilhoso e quando você recebe, você vê um lanche de qualquer jeito. Professor, mas isso é só para mostrar que o lanche é gostoso. Sim, mas você não pode fazer uma propaganda de um jeito e entregar um produto de outro. Tá? Isso chama propaganda enganosa. Como que a empresa consegue retransmitir ou que tenha essa divergência? Como é que vocês acham que eles conseguem resolver esse problema que não saia, porque isso, do lado esquerdo que está escrito na propaganda, ela foi feita via computador, via Photoshop, etc. A realidade é o que realmente acontece com o lanche. Como que eles conseguem produzir, ou seja, como que eles conseguem vender um produto, né, no caso do lanche, sem que tenham problema de propaganda e realidade? Como é que vocês acham que eles conseguem resolver isso? É uma boa pergunta. Se na propaganda eles mostram lindo e maravilhoso, que a gente sabe que foi construído não foi a foto efetivamente tirada de um determinado lanche. Por mais que eles caprichem, façam um lanche para tirar foto, vai. E na realidade sai totalmente outro. Como que eles conseguem resolver isso e consigam vender os seus devidos lanches sem que tenha problema? Tem um jeito. Acredito que eles listem os ingredientes e que, tecnicamente, ambas as fotos têm a mesma quantidade de coisa. Não, não é assim. Por mais que tenha as mesmas quantidades, na realidade saiu lá tudo amassado. Claro que aqui está um pouco exagerado, mas é justamente para mostrar a diferença que ocorre entre o que está lindo e maravilhoso no outdoor, né? E o que realmente o estabelecimento te entrega. Como que eles conseguem vender esses lanches mostrando uma realidade, ou seja, mostrando uma propaganda linda e maravilhosa, e na realidade não vem exatamente, não exagerado como esse, não vem exatamente como está na propaganda. Como é que eles conseguem resolver esse problema? Tem um jeito. Foto meramente ilustrativa? Exatamente. Se eles não colocarem essa mensagem, eles podem ter grandes problemas com relação a isso. Então, pode observar que hoje em dia, a grande maioria dos locais tem essa informação bem pequenininha em algum local da propaganda, foto meramente ilustrativa. Então, é para evitar que alguém recorra aos direitos do consumidor. Porque o código defende qualquer propaganda que você ou alguma coisa que lesiona o consumidor. Esse é o direito do consumidor. Que o órgão representativo dos direitos do consumidor é o PROCON. Então, se você
se sentir lesado por alguma coisa em relação ao consumidor, você tem que recorrer ao PROCON. O que o PROCON vai fazer? Primeiramente, ele vai intermediar a sua decisão, né, a sua solicitação com o estabelecimento, seja o que for. Caso não seja obedecida pelo estabelecimento, aí o PROCON pode atuar através de multa, até o fechamento do local. E é o que está acontecendo agora, né? Então, tem alguns estabelecimentos que todo mundo sabe que tem a quarentena. Então, o que tem que acontecer agora? Alguns estabelecimentos, ou seja, a sua grande maioria, tem que ficar fechado, né? Só está permitido aquilo que o governo determinou que era permitido: padaria, supermercado, açougue, material de construção, posto de gasolina, se eu não me engano, ótica, mecânica. Qualquer coisa diferente disso, você está proibido de abrir. Se abrir e alguém denunciar e o PROCON se interessar por isso, esse estabelecimento pode sofrer uma penalização. Por quê? Porque está fora das normas do consumidor. Beleza, gente? Estão me ouvindo aí? Uhum. Bom, outras coisas aqui então. Proteção contratual. Quando duas ou mais pessoas assinam um acordo ou um formulário com cláusulas pré-redigidas por uma delas, concluem um contrato assumindo obrigações. Então, geralmente, em compras de internet ou em compras presenciais, existe sempre um contrato por trás disso. Por mais que você não tenha assinado nada, no caso de internet, qual que é a assinatura do contrato que você faz? O registro da compra. Isso já é um contrato. O código protege o consumidor quanto as cláusulas do contrato não forem cumpridas ou quando forem prejudiciais ao consumidor. Então, se você assinou um contrato com um estabelecimento, seja o que for, produto ou serviço, esse estabelecimento é obrigado a cumprir com esse contrato. Nesse caso, as cláusulas podem ser anuladas ou modificadas por um juiz. O contrato não obriga o consumidor, caso este não tome conhecimento do que nele está escrito. Então, veja só, a proteção contratual é quando o fornecedor, que seja um estabelecimento de produto ou serviço, fizer alguma coisa que não é de acordo com aquilo que foi contratado com o consumidor, tá? Então, quer ver? Deixa eu ver se eu lembro alguma coisa aqui para exemplificar para vocês que não está contratado. Isso acontece mais em serviço, tá? E não em produto. Porque em produto você tem o produto para confirmar, né? Agora, com relação a serviço, acontece muito em banco. Então, o banco fala assim: olha, nós temos aí vou te cobrar um seguro de vida. Não, mas eu não pedi. Não, nós temos um serviço aqui que está agregado à sua conta corrente, o senhor tem que pagar o seguro de vida. Não, mas eu não pedi. Aonde está escrito isso? Aí o banco começa a dar alguns contornos para explicar para você que aquilo foi contratado por você e não pelo banco, né? Então, quando é serviço, é mais fácil do estabelecimento, não é comprovar, mas é mais fácil do estabelecimento dizer para o consumidor que é ele que tem razão e não o consumidor. Então, o banco geralmente faz muito isso. Diz que você contratou um serviço e, na verdade, você não contratou. Então, cartão de crédito também. O cartão de crédito manda um cartão de crédito para sua casa e fala: não, mas eu não pedi. Não, nós temos uma ligação aqui que o senhor havia pedido mês passado. Não, mas eu não pedi. Aonde está escrito isso? Não, nós temos aqui uma ligação. Então, os caras começam a jogar para ver se você entra na deles. Se você se sentir lesado, tem que recorrer ao PROCON, né? Muitas das vezes a gente não tem muita força se você não recorrer a um órgão um órgão superior, principalmente para serviço, tá? Exceto água e luz, né? Água e luz não tem esse tipo de coisa, tá? Porque é serviço básico.
Mas qualquer outra coisa, serviço de telefonia também, né? Ou de internet. Então, algumas empresas falam, não, você contratou, não, nós temos aqui que o senhor fez uma solicitação. A primeira coisa que você tem que falar, me manda o contrato. Quando você fala isso, o cara já sabe que você conhece um pouco sobre os direitos do consumidor. Me manda o contrato, aonde que está isso e aonde que eu assinei que eu contratei esses dados. Esses serviços que vocês estão me falando que eu sou obrigado a pagar. Aí, a partir do momento que você faz isso, você trava, geralmente, o lado de lá e o cara fala, não, a gente vai rever, vamos passar para a área responsável para verificar realmente o que aconteceu e vai dando uma enrolada, tá? Então, é isso que significa proteção contratual. A partir do momento que você exige o contrato com a sua assinatura, que realmente comprove que você que solicitou, aí os caras percebem que tem que rever e verificar o que aconteceu de fato. Diga. Professor, então se você não tem conhecimento sobre qualquer coisa do contrato, você pode negar ela? Pode negar e fazer com que aquilo seja revertido a seu favor. Não tenha dúvida nenhuma, mas você tem que ter a comprovação, né? Então, por isso que isso geralmente acontece mais em serviço, tá? Em produto, pode até acontecer em produto, mas o problema é que o produto já é a sua comprovação. Vamos supor que você comprou um videogame pela internet. Então, assim, você não precisa do contrato para comprovar nada, o próprio produto já comprova. Entendeu? Se veio quebrado, se veio avariado, se veio fora da caixa, se veio sem embalagem, se veio usado, enfim, o próprio produto já comprova. É diferente de serviço. De serviço, não... Como é que você comprova um serviço? Você falar que você fez, que você contratou ou que você não contratou? Você contratou, sim, através de um contrato. Isso é a sua proteção. Então, por isso que é importante, em alguns casos, exigir o contrato para saber o que realmente está escrito e realmente aquilo que você concordou com aquele que está te prestando aquele serviço. Certo. Tá bom? Bom, existe então o acesso à justiça. O consumidor que tiver os seus direitos violados pode recorrer à justiça e pedir ao juiz que determine ao fornecedor que eles sejam respeitados, que é mais ou menos o que eu disse para vocês, tá? Então, o primeiro item, caso você não concorde com aquilo que está no contrato, é recorrer ao PROCON. Aí, a partir do PROCON, você pode subir no de instância para resolver o seu problema. Mas o PROCON é o órgão responsável para direitos básicos do consumidor. Aqui, geralmente, isso tem o PROCON existe nos poupas-tempo, né? Então, um que tem em Itaquera tem um poupa-tempo, e aí você vai lá e faz a sua reclamação a quem você achar que deve fazer a reclamação. Claro que você tem direito, que você tiver direito, né? Se você tiver errado, o estabelecimento também vai contra você, né? Ele vai conseguir comprovar contra você. Então, você tem que fazer a reclamação quando realmente você achar que você tem total razão, ou como comprovar isso. Então, o Código de Defesa do Consumidor facilitou a defesa dos direitos do consumidor, permitindo até mesmo que, em certos casos, seja invertido o ônus de provar os fatos. Então, em alguns casos, a partir do momento que você faz a reclamação, quem tem que provar que está certo é quem, em vez de você que tem que provar, o estabelecimento que tem que provar que ele que está certo, né? Então, existe a briga na justiça, é isso que está dizendo aqui. Qualidade dos serviços públicos, existem normas do Código de Defesa do Consumidor que assegura a prestação de serviço público de qualidade, assim como o bom atendimento do consumidor pelos órgãos públicos ou empresas concessionárias desses serviços. Então, tem algumas coisas que são, embora seja público, é regulado pelo Código do Consumidor. Que nesse caso aqui, que ele fala de concessionárias de serviços, seria o caso de serviço de público, Sabesp, no caso da água, da Enel, que embora seja uma empresa privada, mas ela tem a concessão de prestar um serviço público, que é a eletricidade aqui no estado de São Paulo. Que mais? Que é serviço público e regido pelo Código do Consumidor.
é a prestação de serviços de saúde, né? AMA, então, o AMA também tem que ser regido pelo PROCON, né, pelo Código de Defesa do Consumidor. Se você se sentir lesado, você pode fazer essa reclamação junto do PROCON. Tá? Então, alguns serviços públicos são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, é isso que está querendo dizer aqui. Mas não são todos. Não são todos. Por exemplo, delegacia. Você vai fazer um boletim de ocorrência, vai reclamar com o PROCON, já não é PROCON. Tá? Não é PROCON. Não. Bom, alguns produtos podem oferecer riscos ao consumidor. Então, é direito seu ser protegido contra produtos que possam ser perigosos. Assim, um alimento não pode conter uma substância que pode fazer mal à saúde. Um açougue, por exemplo, não pode vender carnes embrulhadas em saco de lixo ou papel de jornal. Um remédio que causa dependência não pode ser vendido livremente sem receita médica. Então, algumas coisas, como eu disse para vocês logo no início, tem que ser informado ao consumidor, né? Tem que estar claro para o consumidor. Porém, alguns estabelecimentos têm a obrigatoriedade de vender os seus produtos, né, em locais corretos, né? Imagina um açougue embrulhando carne em jornal. Ah, pessoal, não tem um açougue lá perto de casa que faz isso, né? Não pode. Isso, ou então embalando em saco de lixo, também não pode. Óbvio. Não, mesmo que o saco de lixo seja limpo, não é saco de lixo usado, é saco de lixo limpo, mas não pode vender É que carne. não é apropriado, né? Então, não é apropriado, justamente. Por não ser apropriado, você está infringindo o Código do Consumidor. Uhum. E aí, se você se sentir lesado com isso, você pode fazer a reclamação sua junto ao PROCON, ou então dizendo, ó, aquele estabelecimento vende carne e eu tenho como comprovar que eles estão embalando em saco de lixo, ou então embrulhando em jornal. Tá? Remédio que causa dependência, hoje em dia, é só com receita médica. Né? Então, existem aqueles remédios que você só consegue comprar, às vezes não é nem que causa dependência, né? Mas o governo travou de uma forma que você não consegue comprar hoje mais de qualquer jeito. Antes você conseguia comprar isso de qualquer jeito. Você ia na farmácia e falava, eu quero esse remédio, que você sabe que ele era controlado, mas vendia sendo na boa. Hoje não conseguimos mais fazer isso, né? Temos que ter receita médica. Por quê? Porque é aquele médico que deu o remédio para você comprar na farmácia, ele é o responsável por essa prescrição. Se caso fizer mal à sua saúde, não é a farmácia que é penalizada e muito menos o fabricante, e sim o médico que fez a prescrição. A receita. A receita, exatamente. Vocês verem como que é de responsabilidade, principalmente remédio. Porque tá? tudo vai depender da receita, né? Vai depender da receita. No remédio vai vir escrito os males e os benefícios que causa aquele remédio. Se você vai tomar aquele remédio, significa que alguém diz que é importante naquele momento que você tome aquela medicação. Se fizer mal, não é problema da farmácia, nem tampouco do fabricante do remédio. E sim de quem prescreveu aquela receita para que você tomasse. Professor, a Michelle tem uma dúvida que ela pediu para perguntar no áudio. Pode perguntar. Ela perguntou se para fazer a reclamação no PROCON é um serviço gratuito, para eles te defenderem que também é. É, tudo gratuito. Você só tem que pegar, em alguns casos, né, que às vezes como é cheio, tem que pegar uma senha, mas é totalmente gratuito. Não tem custo nenhum com relação a isso. E aí você pode ir lá simplesmente descrever o que está acontecendo. Não precisa estar comprovando nada. Se você tiver comprovação de foto, vídeo, é melhor ainda. É melhor ainda, exatamente. Tá? Mas no primeiro momento é só descrever o que está acontecendo. Eles vão fazer um monte de perguntas, mas no primeiro momento é só isso. No segundo momento, aí sim, isso é importante se você tiver comprovação via vídeo, via foto, via... Testemunha não é nem tanto, mas
dependendo do que for, até testemunha ajuda, tá? Porque é meio complicado com testemunha, né? Não, o que é testemunha? Outras pessoas que também são Outras pessoas lesadas. presenciaram o negócio. Não, outras pessoas que também são lesadas com o mesmo problema que você teve, Ah, tá. entendeu? Entendi. Então, eu tenho, sei lá, mais 20, 30, 40 pessoas. Quer ver um caso que aconteceu aí recentemente? Eu acho que vocês devem ter acompanhado na televisão. Esse programa do Celso Russomano, acho que ele passa na Record, né? Não sei se é todos os dias que tem um pedacinho do programa desses negócios com relação ao consumidor, mas de sábado geralmente ele passa bastante com relação ao consumidor. Eu gosto bastante porque eu falo, bom, primeiro que é legal como consumidor e segundo que também como eu trabalho isso em aula, eu acho legal trazer como exemplos para vocês, né? Então, quer ver, uma coisa aí que as pessoas se sentiram lesadas é com relação ao gás, que aconteceu recentemente, falta de gás. Não sei se vocês viram aí nessa quarentena, em alguns bairros estava faltando gás. Aí o que os caras começaram a fazer? Os caras começaram a subir o preço, oferta e demanda. Não tem o produto, o que acontece com o produto? Sobe o preço. Então tinha gente pagando R$ 120 num botijão de gás, que custa 65, R$ 70. Né? E aí o que aconteceu? Chamaram o PROCON, e aí não tinha uma pessoa lesada, tinha dezenas, não centenas não, mas tinha dezenas de pessoas lesadas. Aí o estabelecimento ou fechava o estabelecimento ou vendia ao preço que é de fato para vender. Então, com a presença do PROCON, um botijão de gás que custava R$ 120 passou a custar 70. Nossa. Por quê? Porque os caras estavam praticando preço abusivo por falta do produto. E aí todas as pessoas que estavam na fila, na busca do gás, elas se sentiram prejudicadas, mas como o PROCON foi lá através de uma denúncia, o estabelecimento teve que colocar o preço de fato quanto que realmente deve vender. R$ 70 pelo PROCON ainda é muito caro, deveria ser 50, 55, né? Mas os caras comprovaram lá e deu R$ 70. Tá? Então, é só para vocês verem como que a atuação do PROCON é com relação a isso. Bom, artigo 8º, 9º e 10º do Código do Consumidor, o fornecedor deve informar nas embalagens, rótulos ou publicidade sobre os riscos de produto à saúde do consumidor, como eu já falei para vocês. Se o fornecedor, depois que colocou o produto no mercado, descobrir que ele fez mal à saúde, precisa anunciar aos consumidores, alertando sobre o perigo. Esse anúncio deve ser feito pelos jornais, rádio e televisão. Além disso, o fornecedor também tem a obrigação de retirar o produto do comércio, trocar os que já foram vendidos ou devolver o valor pago pelo consumidor. Isso aí acontece muito, gente, em produtos consumíveis, eu acho difícil, não consigo lembrar de nenhum agora para vocês. Mas o que acontece muito com relação a essa parte é com recal de carro. Então, por exemplo, a peça que segura a roda dianteira dos carros HB20 fabricados em 2018 e 2019. O que a empresa tem que fazer? Todos os vendedores, as lojas que venderem, os consumidores que tiverem este veículo do chassi 001, final 001 até 0020, podem ir nas concessionárias, vendarem e fazer a troca sem custo nenhum. Para que isso ocorra, eles têm que levar isso para meios de comunicação de grande massa, que é jornal, rádio e televisão. Ah, professor, mas pode colocar na internet também? Pode colocar na internet, mas não pode deixar de fazer na televisão, que a televisão é um meio gratuito para todas as pessoas. Tá? A internet ainda, nem todo mundo tem internet. Tá? Então, quando acontece esse tipo de coisa, eles têm que levar público de um lugar de que todo mundo possa ver para poder fazer o reparo desse problema que eles detectaram em algum momento. Tá? Então, isso geralmente ocorre para carro. Para outras coisas, já não é tão comum esse reparo. Né? Mas para carro, moto, caminhão, ônibus,
para veículos de transporte em si, acontece bastante isso. De vez em quando eles colocam a concessionária Hyundai do Brasil informa a todos os consumidores que possuem carros HB20 fabricados no ano 2018, 2019, com chassi tal, deverão procurar uma concessionária para fazer o reparo. Então eles deixam tudo explicadinho e ficam colocando isso na televisão de forma massiva para que todo mundo veja, né? Para que todo mundo veja, exatamente. Não é porque eles são bonzinhos, porque eles viram que tem algum problema, que pode causar a saúde, pode causar acidente. Eu estou falando de uma peça, poderia ser um vidro, poderia ser uma maçaneta, poderia ser um pedal, poderia ser um airbag, poderia ser qualquer coisa, tá? Então não é porque eles são bonzinhos, é porque eles são obrigados a fazer isso em veículos de grande massa. Tá? Então dá a impressão que às vezes o estabelecimento é bonzinho, mas não é que eles são bonzinhos, é porque realmente eles são obrigados a fazer esse tipo de coisa. Tá? Bom, então eu vou parar aqui no slide 9 com relação a LE e amanhã eu dou continuidade com relação a esse conteúdo para eu poder pedir alguma atividade para vocês. Tá? Aí depois eu disponibilizo esse material lá para vocês no site. Tá bom? Aí a gente se encontra daqui a pouco aí com o CEPOC às 10 horas. Beleza? Você já vai deixar disponível no site, professor? Vou deixar disponível no site, daqui a pouquinho eu coloco lá. Ok. Tá bom? Valeu, gente. Até mais. Até mais, professor. Até mais. Geral saindo, qual foi? Tem mais aula, deu uma horinha. Oi, gente. Opa, e aí? Não aguento mais. Pop, desliga esse microfone na hora da aula, pelo amor de Deus. Alguém tá me ouvindo? Alguém tá me ouvindo? Exato. O Pop saiu, Assim, gente. quando Não pode sei fazer. nem- Ai, que merda, mencionei na hora errada. Alguém tá me ouvindo? Alguém tá me ouvindo? Alguém tá me ouvindo? Ninguém está ouvindo. O que aconteceu? Ô, Nicolas. Cadê o Acho que a aula Nicolas? acabou, eu nem vi. Agora é a aula da Alguém tá me Seguro. ouvindo? Alguém- Alô? Alô? Bom É que como que dia! fez a matéria do Sul, tipo, ingressa na aula? Oi. Que fez chamada, mulher? Vídeo aula, pelo amor de Deus. Não, ué. Porque pode ser complicado. Mas eu falo. Deixa eu desligar o microfone. Peraí. O Nicolas não me responde. O Nicolas tá aqui? Ai, pai. E agora? Oi, Bia. Ninguém me responde.
Ellen.